Hoje, Elaine de Pádua, que a nossa nutricionista, está com a gente. Bem-vinda. Eu que agradeço, todo meu, viu? Obrigada. E vamos falar sobre estresse e alimentação. Opa! Será que uma coisa interfere na outra? Muito, não? É. A gente tem até um resumo do assunto para te mostrar. Vamos ver? Olha lá. Trânsito, problemas familiares, contas para pagar e dezenas de responsabilidades são alguns dos motivos que nos levam ao estresse diário, tornando a vida um verdadeiro caos. A preocupação e a tensão tomam conta de qualquer pessoa, mas nem todos sabem como controlar e reverter a situação, correndo o risco de afetar seriamente a saúde. Isso porque o estresse é um dos principais causadores de infartos, hipertensão e outros problemas de saúde. Apostar nos alimentos que combatem o estresse é a forma mais simples e prática para diminuir os sintomas desse mal. Alguns alimentos contêm substâncias que acabam com essa irritação e ajudam a relaxar. Chocolate, banana e cereais são alguns deles. Ficou curioso para saber quais são os outros alimentos e suas propriedades? Então confira tudo isso agora aqui no Mulheres. Pois é, vamos falar hoje com a Elaine de Pádua, que é a nossa nutricionista, o quanto que a alimentação e estresse tem tudo a ver. E quando a gente fala em estresse, não fala daquela pessoa que tem piti. Fala do estresse do corpo mesmo, que acaba com a imunidade, né? Exatamente, quer dizer, vai interferir em tudo, até porque o estresse pode gerar várias doenças, né? Primeiro porque ele acaba desequilibrando a homeostase do organismo. Então ele pode mexer lá no sistema imunológico, deixando essa pessoa mais suscetível a infecções, por exemplo. Pode mexer em todo o sistema gastrointestinal, então causa azia, má digestão. Muitas vezes a pessoa vai perder a produtividade por conta disso, pode causar uma irregularidade menstrual, então quer dizer, pode afetar tudo. Consequentemente, acabar com a saúde da gente, né? Exatamente. Vamos começar com os nossos mitos e verdades e a gente vai falar dos alimentos também. Ó. O primeiro deles, vamos ver qual é? Põe na tela pra mim, pô. Aqui, ó. O estresse influencia no sistema digestivo. Exatamente. Verdade. Exatamente. Ele vai causar várias alterações. Então, essa pessoa pode ter mais azia, pode ter uma digestão mais lenta por conta disso. Então, por isso que aqui a escolha do alimento vai ser muito importante. Tentar evitar gordura nessa situação, porque isso pode gerar mais estresse para o organismo. Vamos mostrar, então, os alimentos que seriam importantes para quem tem já essa percepção que o sistema digestivo está mais lento, pode ser já um indício de estresse, Exatamente. Né? Na verdade, o estresse, ele vai aumentar toda a produção de hormônios glicocorticoides, que é o cortisol, por exemplo. Então, esse cortisol, ele vai fazer um estrago, né? É lógico que ele tem que ser liberado, mas não numa quantidade muito grande. Muitas vezes esse cortisol, ele vai até aumentar a gordura abdominal por conta desse aumento. Então, tem alimentos hoje que a gente sabe que combate a produção desse cortisol. Nesse caso, o abacate seria um deles. O abacate, ele diminui a produção do cortisol? Sim, por quê? Porque ele é uma fonte de uma substância que a gente chama de beta-citoesterol. Então, ele vai agir justamente na diminuição da produção, da síntese desse tipo de hormônio, né? Além disso, apesar dele ter gordura, ele tem um tipo de gordura muito saudável, que é uma gordura monoinsaturada. Então, realmente, a gente deveria consumir mais abacate. Às vezes, as pessoas acham que abacate engorda. Realmente, é uma fruta com teor de gordura maior, mas é um tipo de gordura muito benéfico para a saúde. Mas se pensar só em engordar, toda fruta engorda. Exatamente. Tudo também vai depender muito da quantidade que a pessoa consome. Não adianta a gente falar, vou contar as calorias. Porque calorias vazias, por exemplo, determinado alimento, não vai trazer nenhum benefício. Agora, da fruta aqui o mais importante é exatamente isso. Você vai estar nutrindo a célula para o seu organismo poder trabalhar de uma forma mais eficiente. Vamos ver mais um mito ou verdade?
É indicado comer alimentos com alto teor de gordura para evitar o estresse? Na verdade, em nenhuma situação é indicado consumir alimentos com alto teor de gordura. Só é bom instantaneamente porque a gente se sente confortado, mas depois a consequência é severa. Exatamente. Né? Na verdade, gordura em excesso vai gerar, muitas vezes, um ganho de peso também excessivo. E gordura, tecido adiposo, gera processo inflamatório no organismo. Então, a pessoa também fica mais suscetível a doenças. Uma gordura em excesso pode, por exemplo, aumentar a sua predisposição para desenvolver diabetes, por exemplo. E se você já tem casos de diabetes na família, cuidado. Tem que ter essa atenção redobrada. Exatamente. Né? Então, vamos pensar em consumir gorduras saudáveis. Aí sim, gordura vindo das oleaginosas, das castanhas, do próprio abacate. Por quê? A castanha vai ter gordura, mas também gordura benéfica, porque ela é uma fonte de ômega 6. Então, seria muito interessante a gente consumir. E, além disso, ela ainda vai ser fonte de vitamina E e de selênio, que são dois antioxidantes muito interessantes, principalmente para quem pratica muita atividade física, que tem uma produção maior de radicais livres, pode consumir a castanha como um fator aí protetor para evitar esse envelhecimento precoce, por exemplo. Mais 3 castanhas, né? A gente também vai ter que moderar a quantidade. Não é para comer castanha do quanto que quiser, porque né? É muito calórico. Pois é, e aí engorda também. Exato. Vamos ver mais um? A cafeína, o álcool e o cigarro podem aliviar o estresse. Jamais. Só pelas unhas desse senhor já dá para ver que a situação está mais nervoso, né? Mais estressado. Na verdade, a cafeína ela é um estimulante do sistema nervoso central. Então, muito pelo contrário. Ela, para pessoas ansiosas, ela vai ter um efeito de alterar, aumentar essa ansiedade. Então, não é nada interessante consumir muito café. Lógico que tem pessoas que são muito dependentes do café. Então, tomar café moderadamente pode ser interessante para quem precisa sempre estar em estado de alerta. Mas cuidado, porque uma pessoa estressada e muito ansiosa pode ter efeitos ruins aí com o consumo do café. A gente não tem aqui na mesa, mas eu acho que o mesmo vale para o açúcar. Exato, que é viciante. Gente, é viciante. Eu, nesse processo que eu tô de mudança de hábito de fato, aí a gente vê o quanto que a gente é dependente químico do açúcar. Exatamente. Isso que eu acho sério. Exatamente. A gente vê, como eu tirei drasticamente carboidrato e açúcar, na hora que eu tomava café da manhã eu comia muito carboidrato, na hora que eu comia sobremesa, eu fico como drogada. Exato. Os primeiros dias, teu corpo te deixa aceleradíssima. Ele dá, na verdade, uma falsa ideia, né? Que você realmente gera um conforto a princípio quando você consome, quando você de se sentir bem. Conforto, mas aquilo, na verdade, é um efeito muito curto, porque logo em seguida, depois dessa queda, porque imagina, num caso de um consumo muito grande, você também tem uma absorção muito rápida. E a tendência é você entrar em estado de hipoglicemia e precisar daquilo de novo. Então, por isso que ele é tão viciante. Isso não quer dizer que a gente não possa comer. Claro, mas moderadamente. Não na quantidade que a gente come. Exato. E de preferência, buscar sempre consumir esse açúcar em alimentos, por exemplo, mais integrais, não usar tanto alimento industrializado e refinado, porque aí com isso eu acabo não fazendo pico de glicemia. E moderar, gente. Não dá para comer todo dia. Acho que esse é o segredo. Não é? Vamos ver mais um? Substâncias presentes nos alimentos podem contribuir para o bom humor e combater o estresse. Sim, porque na verdade os alimentos vão ajudar na produção de alguns neurotransmissores, que é a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Então, elas vão ser produzidas via uma alimentação equilibrada. Então, por exemplo, se eu como uma banana, essa banana ela vai ser fonte de alguns nutrientes, como triptofano, vitamina B6, magnésio. Com isso, eu vou fazer uma conversão de triptofano em serotonina. Então, por isso que quando você come um chocolate, você se sente tão bem. Dá a sensação de bem-estar quando você come uma fruta. Por quê? Porque eu estou repondo, eu estou dando substrato para o meu organismo poder produzir esses neurotransmissores que dão sensação de bem-estar. Então tem que optar por esses alimentos sempre, Exato. Né? O ideal é sempre buscar alimentos com alto teor de nutrientes para poder fazer essa produção. Tá. Vamos ver mais um? Uma alimentação industrializada é um fator relevante para o agravamento da doença. Exatamente isso que a gente falou, né? Tudo que é refinado e muito processado e ultraprocessado, hoje a gente até tem estudado muito sobre isso, a gente sabe o quanto esses alimentos podem causar problemas de saúde, tanto para pessoas que têm risco cardiovascular, como também para as nossas crianças hoje, né? Mas que ainda, muitas vezes são sedentárias e estão tendo um consumo muito inadequado desse tipo de alimento. Tudo que vem pronto ou processado com muita facilidade tem uma quantidade grande de conservantes. Você vai ter uma praticidade para isso, mas sem dúvida você vai pagar um preço muito alto no futuro. Aí paga, né? Vamos ver mais um? Quem faz dieta tem maior tendência a comer mais em situações de estresse. Na verdade, tudo que é muito restritivo pode gerar uma ansiedade. Então, se você também restringe completamente algum alimento, pode chegar um momento que você vai ter muito mais vontade de consumir aquilo. Não dá para fazer para sempre, né? Você vai ter que ter um período onde você vai retirar e depois você vai recolocando isso gradativamente. Então, esse é o segredo. E tentar sempre buscar um equilíbrio. Eu acho que nada é proibido, mas sim a quantidade que você vai consumir diariamente daquilo.
a quantidade e a periodicidade. Exatamente. Né? Então, quanto mais colorido for o cardápio, melhor né? Para a sua saúde. Vamos ver mais um? Um prato raso de macarrão pode melhorar o humor e diminuir o estresse. Sim, porque na verdade ele vai ajudar na produção da serotonina, que dá aquela sensação de bem-estar. Então, nesse caso, para aquela pessoa que é muito estressada, ela vai ter um gasto energético muito maior. Então, por isso, muitas vezes a gente vai ter que incluir um pouco mais de carboidrato, aumentar um pouquinho a proteína para evitar um catabolismo e fazer com que realmente essa pessoa equilibre esses níveis hormonais. Agora, o problema é o molho, né? Aí é o segredo. Então, tentar buscar molhos mais saudáveis, menos gordos, né? E tentar incluir nutrientes interessantes, por exemplo, como manjericão, né? Mais ervas aromáticas e usar menos sal também. Acho que a gente pode abusar um pouquinho mais das ervas aromáticas, que vai dar bastante sabor e com isso você vai só causar benefícios para o organismo. Verdade. Vamos ver agora algumas dúvidas. Ó, a Elisa pergunta o seguinte: toda vez que estou estressada ou ansiosa, como além da conta e sinto uma vontade incontrolável de doces. Por que isso acontece? O que eu posso comer para aliviar essa vontade? De preferência, buscar alimentos que vão ter esses nutrientes que a gente acabou de falar. Magnésio, B6, o cromo, o selênio, porque aí você vai diminuir essa vontade de doce. Geralmente, vontade de doce significa que você tem uma produção ruim de serotonina. E a gente tem que lembrar aqui que o intestino, ele produz 90% da nossa serotonina. Então, se esse intestino não for saudável, ela pode, muitas vezes, estar diminuindo essa produção. Então, cuidado, o ideal, muitas vezes, é tentar utilizar alimentos como iogurte, que são fontes de probióticos, né, de lactobacilos vivos, de várias cepas, que vão ajudar também a colonizar esse intestino e tornar esse intestino mais saudável. Agora, é engraçado, intestino ruim come açúcar demais, o intestino fica pior. Exato. E eu fico nesse um ciclo vicioso, né? Perfeito, exatamente. Então, cuidado, porque esse doce, muitas vezes, vai gerar mais vontade de consumir doce. Então, verifica com o teu médico o que você pode fazer para melhorar seu intestino. Agora, dicas básicas que a Elaine já passou para a gente. Iogurte seria uma ótima opção. Quer dizer, um alimento também barato, né, de fácil acesso e que realmente pode ser incluído diariamente. Verdade. Um beijo, Elisa. Vamos ver mais um? Amanda, sou chocolatra e viciada em doces, porém faço dieta para emagrecer. Posso comer chocolate durante a semana sem prejudicar a dieta? Existe algum horário melhor para não engordar? Ouvi dizer que se eu comer chocolate na parte da manhã, consigo queimar as calorias durante o dia. Na verdade, o chocolate está liberado até porque ele tem vários nutrientes também. Vamos dar preferência para um chocolate com teor de cacau maior, né? Menos gordura hidrogenada, nesse caso. E aqui também a quantidade vai ser muito importante. Mas quando a gente fala comer chocolate, a gente pensa numa barra de 200 gramas. Exato. A gente tem que pensar que vai ser uma média aí de 20, 30 gramas por dia. E qual que é a minha estratégia? 20 gramas é isso, gente. Um pouquinho só. Né? E mastigando devagarzinho, você consegue se controlar. O que você não pode é comer a barra inteira, porque aí o teor de calorias... Exatamente. Uma dica e uma estratégia que eu uso bastante é antes, por exemplo, da pessoa fazer um treino, né? De repente ela pode comer um chocolatinho que vai dar energia e de repente fazer uma caminhada. Então, utilizar em momentos como esse, estratégicos, porque aí realmente esse chocolate não vai virar reserva nenhuma. Agora, normalmente a gente come chocolate sentado assistindo televisão. E à noite, que aí é um problema, que é a hora e que a barra do lado. E aí a gente faz, que delícia de barulho, vai um quadrado, aí realmente vai complicar a situação dessa pessoa. Vai. Então, Amanda, 20 gramas por dia. Cuidado com a quantidade, Amanda. Vamos ver mais um? Fernanda Russo. Óleo de coco é melhor do que os outros? Costumo consumir uma colher de sopa no iogurte todas as manhãs. Esse hábito é saudável ou posso engordar? Ele pode ajudar a saciar a fome? Ele na verdade é um óleo, né, de cadeia média. Então ele tem uma absorção interessante, ele pode ser consumido da forma que você está consumindo, não tem risco de você ganhar peso com isso. Mas na verdade todos os óleos têm as suas funções, né? É mais um tipo de óleo que você pode revezar e utilizar conforme você quer, né? Mas nesse caso aqui eu acho interessante ela consumir sem nenhum problema. E ela pergunta se ele pode ajudar a saciar a fome. Porque por ser óleo, né, de cadeia média com uma absorção um pouco mais lenta, ele vai poder saciar mais também. É uma ótima estratégia. Um beijo, Fernanda. Vamos ver mais uma? Estou fazendo dieta, diz a Letícia, mas não tenho resultados. Minha filha de 2 anos está dando trabalho, me acorda até 5 vezes por noite.
O fato de eu não estar dormindo bem pode influenciar nos resultados? Diretamente, porque aí você vai estar alterando toda a sua produção hormonal, principalmente o GH, que é produzido durante a noite. Então, assim, qualidade de sono reparador é fundamental para você também ter sucesso no emagrecimento. Então, é mais uma chance aqui da gente tentar consertar esse sono. Lógico, com criança pequena, às vezes é muito difícil, né, de você ter esse controle. Mas o ideal seria ter um sono reparador para justamente poder ajudar nessa produção hormonal. E ver se essa dieta está sendo feita de uma forma certinha também, né? Tentar comer de 3 em 3 horas, alimentos mais saudáveis para poder ter sucesso. Também ela já tem 2 anos, daqui a pouquinho já melhora. Já cresce, aí daqui a pouco a mãe consegue dormir melhor. Verdade. Um beijo para você, Letícia. Vamos ver a próxima. Amara, posso substituir o macarrão ou o arroz pela quinoa? Ela tem os mesmos efeitos de que esses carboidratos para melhorar o estresse? Sim, teria. A quinoa, na verdade, vai ser um carboidrato excelente, até porque ela vai ter um teor também de aminoácidos muito interessante, principalmente para o consumo à noite. Então, é uma ótima opção. E o arroz, de preferência, o arroz integral. A gente só tenta evitar os alimentos refinados. Todos os alimentos que passaram por um processo de refinação só vai ter carboidrato, só vai ter calorias. Ele perdeu todas as vitaminas do complexo B e as fibras. Então, isso, na verdade, vai ter rápida absorção e aí não é tão interessante. Agora, se a pessoa, de repente, quer comer um arroz branco, ela poderia preparar algumas fibras. Né? Na verdade, ela pode fazer alguns mixinhos de fibras, misturar e jogar em cima desse arroz branco, por exemplo, porque ela muda completamente a qualidade nutricional da preparação. Mas a quinoa é extremamente excelente, né? Excelente, é um ótimo alimento. Um beijo para você, viu, Mara? Luíse, a alfarroba realmente pode substituir o chocolate? Ela tem menos calorias que o chocolate meio amargo? Na verdade, caloricamente ela é similar. A única coisa realmente é que ela vai ter, vamos dizer, nutrientes diferentes do chocolate normal. Então, para pessoas que às vezes têm alguma intolerância, têm alguma sensibilidade, a gente tem indicado a alfarroba. Mas ela também não é tão boazinha assim, tá? Então também tudo vai depender da quantidade, mas ela também pode ser uma estratégia para ser utilizada para pessoas principalmente que têm algum tipo de sensibilidade. Tá, vamos ver mais uma última pergunta de hoje, da Carol. Quais alimentos nos deixam mais calmos? Tem vários alimentos com essa função mais sedativa. Maracujá, por exemplo, é um deles, né? As folhas verdes escuras também podem contribuir bastante. Então, tem N alimentos que podem entrar no seu cardápio e só trazer resultados positivos. O importante, na verdade, é que não... É importante dizer isso porque não existe um alimento milagroso. O que é mais importante aqui é você variar e ter mais qualidade nutricional no seu dia a dia. Lembrar da proteína, né? Exato. O peixe vai ser uma ótima opção, até por conta mesmo da gente saber que esse peixe ele vai ser uma fonte de ômega 3, principalmente, né? Então, a gente precisa consumir e também vai ter um teor de proteína considerável. Agora, importante, gente, você conversar sempre com o teu médico. Exato, para poder indicar o melhor alimento. Para você, né? Exato. Seja para você emagrecer, para você melhorar a saúde, para você ficar com a pele mais bonita. Conversa com o nutricionista, conversa com o teu médico. É o equilíbrio, isso cada um vai ter que descobrir o seu. E cada pessoa tem a sua individualidade bioquímica, então isso é muito importante. Às vezes o que é bom para você pode não ser bom para uma outra pessoa. Por isso é tão importante reage de um jeito e de outro, né? Exatamente. Olha, eu vou passar para vocês o site da Elaine de Pádua, que é a nossa nutricionista, que é o www.dnanutri.com.br dnanutri.com.br, e lá você vai ter muitas informações sobre o trabalho dela, mas ficou aqui já muita coisa pra gente mudar, né? Exato. Sempre bom, né? Deixa o açuquinha, aquelas coisinhas gordas, para de vez em quando. E devagarzinho você vai tirando e quando você vê, você nem quer mais voltar a consumir isso novamente. Já não consegue comer como antes, Exato. Né? Obrigada mais uma vez. Prazer. Sempre meu, viu? Obrigada mesmo. Você viu como a gente aprende?